Oração da Manhã. Toque de adoração no ar. 24 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. E vamos refletir na palavra de Deus nessa manhã. Hoje, uma manhã muito especial. A nossa leitura de hoje vai nos trazer, nos revelar sobre a verdadeira religião. Que tanta confusão tem acontecido nesses últimos tempos, né, Liana? Sim. Muitos templos de igrejas cheios de pessoas. Mas será se o evangelho verdadeiro está sendo pregado ali? Será se a religião verdadeira está sendo disseminada como tem que ser falada? Tem que ser distribuída, tem que ser ensinada a verdadeira religião que Cristo veio nos mostrar o caminho para agradar a Deus? Nós sempre pregamos essa forma aqui na rádio, Nós levamos mensagens que vai nos ajudar na nossa vida espiritual, nos fortalecer, nos dirigir a ter um entendimento de buscar o reino dos céus, entender que Jesus Cristo veio nos mostrar o caminho para a eternidade, que nós não devemos nos apegar a esse mundo. As nossas mensagens vão sempre ser direcionadas nesse padrão, porque essa sim é a verdadeira mensagem de se falar. Esse é o evangelho verdadeiro, genuíno, em que pregamos Jesus Cristo, pregamos a vida eterna, pregamos a salvação no Filho de Deus. A nossa leitura de hoje está em Tiago, capítulo 1, versículos 19 ao 27. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, cuidar do nosso próximo, das pessoas que estão ao nosso redor, que precisam ser cuidadas, amando-as. Jesus Cristo veio nos ensinar isso aí, foi a forma que Ele viveu. Deu a sua vida em resgate da nossa, mesmo sendo maus e pecadores. Jesus se entregou para nos trazer o perdão, pagar a nossa dívida que nós tínhamos com Deus, para nos levar até a presença do Pai. Nós devemos observar que, para entender e seguir essa palavra, precisamos ler essa palavra, conhecer essa palavra, ser praticante da palavra. É necessário conhecer a palavra de Deus. Você conhece? Você tem buscado? Você tem interesse em conhecer a vontade de Deus para a tua vida? A verdadeira religião, segundo o apóstolo Paulo, se caracteriza pelo amor ao próximo, em especial aos que se encontram sem nenhum tipo de proteção e ajuda. E se materializa não apenas por uma fé sem obras, mas principalmente por obras oriundas da fé. Hoje em dia, muitas religiões sendo pregadas por todo o mundo, muitos templos cheios de pessoas buscando palavras para tornar sua vida melhor. Essa busca é sadia, Quando se busca algo para se melhorar, para se ter um sentido na vida. Mas será se nessas pregações desses templos cheios de pessoas, as palavras ditas fossem como essas que Jesus diz em Mateus capítulo 5? Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica,
deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar a ele 1 milha, vá com ele 2. Dê o que lhe pede, não volte as costas àqueles que desejam pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essas são palavras de Jesus. Será se está sendo pregado essas palavras nas igrejas hoje? E se você chegar no líder dessa igreja em que você está indo, que proferiu palavras como essas, e falasse para ele: gostei da igreja, vou seguir você, e ele dissesse para você, como está lá em Mateus capítulo 8, versículo 18 e 19 e 20, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se dele e disse: mestre, te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ainda se esse líder falasse para você, como está em Mateus 19, eis que alguém aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido. O que mais me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Será se ouvirmos essas pregações nas igrejas que estamos frequentando, sairemos de lá felizes, satisfeitos? Será se você continuaria nessa igreja com esse líder falando palavras como essa, de abrir a mão dessa vida que você está vivendo e investir tudo no céu? Pois é, amigos, seguir Jesus é isso aí. Abrir mão das nossas vontades e fazer a vontade daquele que nos comprou com seu sangue. Nosso maior exemplo de vida é Jesus. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33 e versículo 11 e capítulo 1, versículo 1, quando ele diz: também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Que grande responsabilidade o apóstolo chama para si. Será se estamos prontos a falar palavras como essa? Será se estamos buscando essa verdadeira religião ao ponto de dizermos para nossos amigos: olha, vamos juntos, me siga como eu estou seguindo Cristo, siga esse exemplo que eu estou fazendo aqui? Será se vamos ouvir isto? As pessoas estão mais interessadas em viver nesse mundo do que viver no céu. Há muitas pregações hoje que falam de coisas boas terrenas, mas quando se fala de investir no reino dos céus, muitos saem como aquele jovem triste, aquele jovem rico saiu triste porque era dono de muitas propriedades e pensou: passei tanto tempo para juntar tanta coisa, agora eu vou dar aos pobres e seguir esse homem que está falando que não tem onde reclinar a cabeça? Pois Jesus fala isso para nós hoje. Essa é a verdadeira religião. Esse é o verdadeiro ensinamento para os cristãos dos dias de hoje. Abrir mão dessa vida que você está vivendo, de prazeres do mundo, e viver para Cristo. Não estou dizendo para você viver simplesmente em tristeza, isolado, mas viver contente com o que você tem, sabendo que o que há de melhor
o Senhor tem preparado para você no céu. Para você não se apegar tanto a essas coisas do mundo, ao ponto de esquecer o seu próximo que está precisando aí do seu lado. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Nos dias de hoje, pessoal, nós podemos entender que as sãs doutrinas, as palavras do Senhor estão sendo distorcidas e muitas pessoas estão confundindo outras para poder se proclamar e ter mais poderes, ter mais riquezas e ser mais vistos, e esquecem que prestarão contas para o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que nos deu a vida. Essa palavra de Romanos capítulo 1 é bom para a gente perceber e olhar em nosso redor, à nossa volta, como estamos vivendo nos dias de hoje, né? Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. No versículo 21 ele diz: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nele renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, pelas imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. No versículo 25, um versículo muito importante: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Hoje, muitas pessoas estão buscando e glorificando e adorando coisas, criaturas, ao invés do Criador. Não tem interesse pela palavra de Deus, porque se um versículo fala para mim que eu tenho que passar por algumas dificuldades, aquele versículo não me serve. O que vai me servir é aquilo que vai me agradar na minha vida, que vai me trazer uma alegria, e eu vou ter certeza de que eu não vou sofrer. No versículo 26, o apóstolo diz: por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. É a palavra de Deus falando aqui. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, enganos e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Temos que ter muito cuidado para nós não entrarmos nessa mesma condição dessas pessoas, porque o que está sendo levado, está sendo publicado em todos os meios de comunicação por aí, em todas a internet, em muitos canais, é que isto que é o bom de se fazer. Mas o que é condenável por Deus, desde o princípio, é mal, e teremos que prestar contas a Ele. Por isso, não adore pessoas ou coisas, adore somente o Deus. Siga os seus ensinamentos. Quantas pessoas estão seguindo igrejas
que não pregam o evangelho verdadeiro. Nós aqui na rádio temos situações aqui que temos que tirar a música de cantores porque se rebelaram, né? Estão fazendo sucesso, de repente chega numa certa posição de crédito, né? A pessoa faz uma música, canta, atinge um nível de popularidade muito grande e já se declaram amigos do mundo e desobedecem a Deus, começam a praticar coisas que Deus reprova. Somos forçados a tirar algumas músicas da programação porque tais pessoas já deixaram de falar de Jesus e estão proclamando a maldade. Por isso, não fique frustrado seguindo pessoas ou coisas, mas adore a Cristo. Ele é o nosso exemplo que devemos seguir. Só Cristo é o nosso exemplo, é a nossa religião verdadeira, é seguir e fazer a vontade de Cristo, pois Ele nos comprou com seu sangue para nos trazer a vida eterna, através do seu sacrifício naquela cruz. Não deixe de ler a palavra de Deus se você quer ter a verdadeira religião implantada em seu coração, porque Deus vai te ensinar a amar o teu próximo como a você mesmo, abrir mão das coisas desse mundo, pela garantia de ter a vida eterna e morar no céu com Ele. O mundo vai tentar nos iludibriar, né? O inimigo sabe das nossas fraquezas, né? Dos nossos desejos carnais. Ele vai tentar nos seduzir para aquelas coisas que vai desagradar a Deus. Nós temos que estar sempre alimentando nossa vida espiritual, lendo a palavra de Deus e orando constantemente, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, para que Ele não nos abandone, para que Ele nos fortaleça a nossa vida espiritual, a nossa fé seja fortalecida diariamente, para nós não cairmos nessa tentação de deixar de servir ao Deus Criador para seguir criaturas e coisas. Há muitos, você pode ver na mídia por aí, cantores que em suas vidas eram para louvar a Deus, de repente abandonaram o louvor ao Deus Altíssimo para fazer parte do mundo secular e cantar músicas para animar pessoas e não agradar a Deus. Com isso, o próprio trecho da palavra de Deus diz aqui, que nós acabamos de ler em Romanos, né? Deus os deixou porque trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. No versículo 24 diz: por isso Deus os entregou à impureza sexual, seguindo seus desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Deus não vai intervir na tua vida se você quiser pecar e se afastar da verdadeira religião. Se os seus interesses é buscar coisas do mundo para viver uma vida abastada nesse mundo e esquecer que existe Deus, é sua escolha. Mas lembre-se que Deus nos pedirá contas das nossas ações e do que estamos fazendo aqui nessa terra. Quer viver uma verdadeira religião? Siga o exemplo de Cristo. Ele veio a esse mundo para nos trazer e nos mostrar o modo que devemos viver em humildade, dando a sua vida pelo seu próximo. Foi o que Cristo fez, mesmo sendo seus inimigos pessoas más, como éramos antes de conhecê-lo. Ele nos amou primeiro para nos ensinar por onde devemos andar. Não vamos desperdiçar o tempo que temos, nem a oportunidade de ler a palavra de Deus, buscar conhecimento nela para praticar essa verdadeira religião. Se você está andando em lugares onde as pessoas não estão pregando que você tem que abrir mão desse mundo, em que você deve investir no reino dos céus, fuja de lá. Aprenda com Jesus como você deve viver. Jesus veio nos resgatar para nos levar para a presença do Pai. Não vamos desperdiçar esse convite, nem esse presente, essa entrada que Ele nos deu para estar com o Senhor. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e possamos ser instrumentos nas mãos dEle para levar esse evangelho de salvação às pessoas que não conhecem. E você tem uma grande oportunidade hoje, nessa manhã, de ir no lugar que você está, falar com o Senhor, né? Pedir para que Deus tenha misericórdia da tua vida, que Ele te oriente na tua caminhada e te ensine como você deve viver essa verdadeira religião.